Seja bem-vindo à série Destrave a Sua Vida Social. E se você quer dominar a habilidade de interagir e se comunicar sem ficar ansioso, você está no lugar certo. Hoje você vai saber 5 jeitos que te impedem de desenvolver uma vida social sem ansiedade. Sou o psicólogo Alberto Josmar, ex-fóbico social, vivi muitos anos preso à fobia social com a vida paralisada. Depois que aprendi a interagir e me comunicar sem ansiedade, a minha vida social destravou e ao longo desses anos eu tenho ajudado pessoas a desenvolver essa habilidade. A Mary Jane, por exemplo, ama cantar, mas ela não conseguia porque quando estava em público ficava ansiosa e tinha várias reações físicas e por isso evitava situações sociais. Quando estava em público, eu passava mal, eu tinha sintomas de ansiedade, falta de ar, a respiração ficava curta, ficava com aquela sensação terrível de que as pessoas estavam me olhando, ficava assim acelerada, ansiosa realmente, uma certa dificuldade até para estar bem, me sentir bem em público. Eu não me sentia bem em público. Já consigo fazer os eventos sem problema, já consigo cantar sem problema, já consigo caminhar na rua, gosto de fazer caminhada, já consigo trocar roupas, ir a uma loja. Eu não tenho mais aquela coisa de evitar, não tenho mais a evitação. É simplesmente maravilhoso. Me sinto mais feliz de que já fui toda a minha vida. Já o Anderson conseguiu fazer uma entrevista de emprego sem ficar ansioso e olha o que deu. Pela manhã, a pessoa entrou em contato comigo, por volta das 7 horas, perguntando se eu queria participar que eu tinha me candidatado, se eu podia participar de uma entrevista e tal. Eu disse, posso, tranquilamente, posso participar da entrevista. Só que a pessoa disse, é daqui a 2 horas. Aí eu tomei um susto, disse, não, vou. Fui para a entrevista e consegui me sair muito bem. Consegui a vaga de emprego, até porque eu saí tranquilo na entrevista, não estava mais com aquela angústia, porque eu utilizei das ferramentas que o Alberto nos apresentou. Pensei que era algo genético, que não tinha cura e tudo mais. Então eu já cheguei a pensar assim que eu seria assim para sempre. Na própria vergonha mesmo, eu sempre pensava em fazer terapia, mas só de pensar em conversar com o psicólogo, isso já me travava bastante, E antigamente eu tinha muita dificuldade, sempre que eu ia falar, eu ficava me sentindo muito mal mesmo, tinha sensação de desmaio e tudo mais, e agora eu já não tenho mais essas sensações, consigo recitar lá na igreja, e também tem a questão de dirigir, que antigamente eu não dirigia por medo mesmo de errar, e as pessoas ficarem me julgando, e agora eu já estou conseguindo dirigir tranquilamente. E por que eu mostrei isso? Tem pessoas querendo viver, se socializar, mas não conseguem. Estão com a vida social estagnada, paralisada. E mesmo com grande potencial, elas estão desistindo dos seus sonhos porque acreditam que não é possível vencer a timidez e a fobia social. Mas nessa série você vai entender que a fobia social não precisa ser o último capítulo da sua história. Hoje as pessoas me veem interagindo, fazendo palestra, mas quero te dizer que nem sempre foi assim. A minha história com a fobia social começou na escola desde os 7 anos. Eu já tinha medo, ansiedade, quando tinha que ir na frente da sala, escrever na lousa. Mas com 14 anos eu tive o período mais crítico da minha vida. Eu comecei a faltar na escola e não conseguia mais voltar a frequentar as aulas. Não tinha assim nenhum motivo aparente, mas o que passava pela minha cabeça? Que eu seria criticado pela professora e os meus colegas iam tirar muito sarro de mim. E eu não queria passar essa vergonha. Por causa da timidez e da vergonha, eu perdi 2 anos e meio de escola. Foi um período muito difícil porque eu não estava trabalhando, não estava na escola, não tinha namorada, então eu comecei a ficar deprimido. Eu não tinha uma vida social. E aí eu comecei a sentir um vazio muito grande, porque eu via os meus colegas estudando, trabalhando, namorando, e eu com a vida paralisada, não acontecia nada. Aí eu comecei a me culpar, por que eu era assim, nada dava certo, e eu ficava cada vez mais frustrado. Depois de 2 anos e meio, eu terminei a 8ª série, eu tive que ir para uma escola diferente, pessoas diferentes, tudo novo.
e fiz um supletivo, fiz um esforço, né, para não faltar e conseguir concluir o supletivo em 4 meses. Depois concluí o ensino médio, mas a minha jornada não parou por aí. Eu tinha dificuldade em várias situações sociais, como falar em público, para mim era um terror. Na faculdade, na escola, comer e beber em lugares públicos eu evitava o máximo. Tinha aquela sensação horrível, né, de que as pessoas estariam me observando, me olhando, e eu não podia, não só no restaurante, mas eu comer e as pessoas me observar. Eu ficava muito ansioso, né, ficava numa situação muito desconfortável. E também namorei 10 anos com uma menina sem ela saber. Mas Alberto, mas como que você namorava se você era uma pessoa tímida? Eu namorava somente na minha imaginação. Depois passaram alguns anos e aí eu encontrei essa garota que eu era apaixonado na minha infância e eu descobri que ela já tinha filho e já era casada. E aí, meu amigo, eu fiquei mal vários dias. A partir daquele dia eu decidi, vou dar um basta nisso, porque eu não aguento mais. E se eu não fizer nada para melhorar a minha vida, vai continuar a mesma coisa. E eu coloquei um objetivo na minha vida, de superar a minha dificuldade a qualquer custo. Depois que comecei a fazer terapia, eu descobri que não era uma pessoa tímida, e sim que tinha fobia social. Aí fui fazer faculdade de psicologia e aí eu aplicava as técnicas que aprendia em mim mesmo e vi que nos primeiros meses eu comecei a ter bons resultados. A minha vida começou a destravar e aí eu fui estudando mais sobre o assunto. E hoje posso dizer que sou uma outra pessoa, né? A minha vida social destravou. Posso comparar, né, o Alberto de antes e o Alberto, né, de agora. É totalmente diferente. Hoje eu consigo, me formei, né, na faculdade, fui na formatura, que era coisa impossível para mim, né, ser o centro das atenções. Conheci a garota dos meus sonhos, né, e casei com ela. Hoje nós temos uma família, tenho 2 filhos. Sou uma pessoa realizada no meu trabalho. Viajei o mundo, que era um dos meus objetivos. E por onde passei fiz amigos, que é o mais importante. Essa sensação, meu amigo, não é inexplicável, né? Você conquistar a sua liberdade social, de você poder falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação, não tem preço. E é isso que eu desejo para você. Então, depois que eu me formei na faculdade, eu comecei a atender os meus pacientes e descobri que eles tinham um padrão de pensamento e comportamento, que eram os mesmos padrões que eu tinha, que prendia eles em um ciclo vicioso, reforçando a ansiedade. E como eu queria resolver o problema dos meus pacientes, né, eu queria que eles curassem, então eu comecei a ver cada caso, né, detalhado. Né, eu me esforcei porque eu queria ajudá-los de qualquer forma. E aí foi dessa maneira que eu desenvolvi, né, um protocolo muito eficiente que eu chamo do método dos 4 pilares, que vão direto no problema, nas causas. E por que você está assistindo esse vídeo hoje? Quando eu comecei a fazer terapia, eu queria um psicólogo que me entendesse, né, que tivesse conhecimento mais profundo sobre a fobia social. Os psicólogos que passei não eram especialistas no assunto. Era um pouco limitado nessa questão. Então eu senti falta, né, do psicólogo ir direto no meu problema. Não tinha assim um passo a passo. Muitas vezes eu me sentia incompreendido. Né? Eu falava, a pessoa não entendia o que eu estava falando. E se eu fizesse terapia com especialista, com certeza eu teria resolvido, né, o meu problema em pouco tempo. O que eu demorei para conquistar em anos, com o método dos 4 pilares, as pessoas podem atingir muito mais rápido os seus objetivos. Quando eu atendo os meus pacientes com 10, 20 anos de fobia social, quantas oportunidades essas pessoas perderam com a vida social paralisada? Perdeu toda a infância, juventude,
E o que eu quero é que você não precise chegar nesse estágio, demorar 20 anos para resolver o seu problema. Eu sei que você está aqui porque você sente que a sua vida social está estagnada, percebe que a fobia social está te distanciando, não só dos seus sonhos, mas também dos seus relacionamentos. Você quer ser mais sociável, mas parece que tem uma trava te impedindo de avançar. E você sabe que tem potencial, é uma pessoa inteligente, tem muito conhecimento, é bonita, mas tem um bloqueio que está te impedindo de avançar, de ter uma vida social mais leve, feliz e realizada. E agora eu vou te mostrar o porquê isso está acontecendo. Eu vou te mostrar o que está por trás dessa trava e os erros que estão causando essa estagnação na sua vida. As causas da fobia social, eu divido ela em 3 categorias basicamente. Então, primeiro, a genética. O que quer dizer a genética? Não quer dizer que você herdou uma doença. Se o seu pai tem câncer, você herdou um câncer. Não é isso. Então, você herda uma vulnerabilidade. Você tem mais facilidade para desenvolver a doença, ou, por exemplo, transtorno psicológico. E a segunda categoria, eu coloco aí o ambiente social. Então, dentro do ambiente social, nós temos várias subcategorias. Temos os traumas, as experiências negativas, nós temos abusos, desenvolvimento relacionado à infância. Talvez a pessoa sofreu aí, os pais tiveram uma separação, a pessoa sofreu bullying. Então, ou seja, são vários fatores que contribuem para que você desenvolva uma fobia social. E a terceira categoria, que é a personalidade, que tem a ver com o seu temperamento. Então, a fobia social é uma combinação desses 3 fatores. Não é só a genética, precisa ter esses fatores combinados. Tanto a genética, o ambiente social e a sua personalidade, que diz respeito aos seus traços de personalidade. Mas existe algo que está te mantendo nessa situação. Sabe o que acontece hoje com você? Você está preso em um ciclo, o ciclo da paralisia social. Isso mesmo que você ouviu. Eu vou explicar e você veja se consegue enxergar a sua vida aqui. Bom, tudo começa com a vergonha. Então, a vergonha faz você evitar situações sociais. E porque você evita, você não desenvolve habilidade social. E aí o que acontece? Quando você vai estar diante de situações sociais, a sua mente vai procurar drives, situações iguais ou semelhantes, mas não encontra. Por quê? Você evitou a maior parte do tempo. E aí você vai ter um déficit de habilidade social. E aí você precisa, construir um repertório social. É o que você não tem. Por isso que quando você está diante de situações sociais, você se sente inadequado, você não sabe o que dizer, não sabe o que falar, não sabe como se comportar. E o que acontece? Você vai se afastar e se isolar das pessoas. Quando você se isola, você acaba se perdendo em relação à sua identidade social. Você já não sabe muito bem quem é você. Parece que você não se encaixa em nenhum grupo. E muitas vezes acredita que não nasceu para se socializar. Fica tentando agradar as pessoas e se sente um fracasso. Viver nesse ciclo está só reforçando a sua ansiedade. Comente aqui embaixo em que parte do ciclo você se encontra. É na vergonha, é na evitação, é na falta de habilidade social ou é no isolamento? Eu percebi que as pessoas com fobia social desistem não por falta de capacidade, mas porque não conseguem romper o ciclo da paralisia. Atendendo hoje os meus pacientes, com anos de prática, entendi que quebrando esse ciclo, eles começavam a interagir mais e se comunicar sem ficar ansiosos. Sabendo isso, eu vou te mostrar 5 jeitos que você está tentando interagir, mas na verdade você só está ficando mais e mais preso
nesse ciclo, né? O ciclo da paralisia social. E o primeiro erro é focalizar somente na socialização. Mas Alberto, mas não é isso que eu preciso para vencer a fobia social? Então, não é só sair, estar entre as pessoas, não é a solução. E eu vou explicar por quê. Eu recebo perguntas, Alberto, eu saio de casa, eu me socializo, eu converso com as pessoas, mas mesmo assim eu fico ansioso, eu sinto esse desconforto. E se você resolvesse o problema da timidez e da fobia social só conversando, já teria resolvido sozinho, mas não é isso que acontece. Você concorda comigo? Porque você interage desde criança. Eu poderia falar, converse com seus pais e amigos, então resolve o seu problema, mas não funciona dessa maneira. O problema da fobia social e da timidez está muito além do que só conversar e se enturmar, né? Se fosse isso, seria muito fácil. Não é só o problema da interação, você entende? Você está dizendo que o problema da fobia é porque você não sai de casa, não conversa, porém isso só é a consequência. Você acha que o monstro que está na sua frente, que é o que você está vendo, que é o problema. Mas na verdade, você não está enxergando os outros monstros da fobia social, porque eles estão escondidos debaixo da sua cama. E quais são esses monstros que você não está enxergando? Que é o trauma, são os problemas emocionais, os pensamentos negativos, as crenças disfuncionais, o transtorno de ansiedade, entre outros. Existem vários. Então, interagir e conversar é uma das coisas que você tem que fazer para superar a fobia social. Como, por exemplo, um paciente que me disse uma vez, Alberto, eu já interajo há 5 anos, eu converso com as pessoas, mas ainda fico ansioso. Isso porque o problema dele não era só a interação e desenvolver conversas. No caso dele, ele precisava, resolver os pensamentos negativos, precisavam ser corrigidos, desativar crenças, e aí sim ele conseguiu solucionar o problema da fobia social. Por que focalizar somente na socialização? Ele não vai te ajudar a dominar a habilidade de interagir sem ficar ansioso, porque cria uma falsa sensação de que a ansiedade está melhorando e na verdade você continua com a ansiedade e aquele desconforto porque nunca resolveu o problema real. Os monstros da fobia social continuam lá debaixo da cama. O segundo erro é o comportamento de segurança. São ações que praticamos para reduzir nossa sensação de risco. Eliminar a busca de segurança pode ser difícil no início, e eu sei disso, porque provavelmente você usou essas estratégias durante anos para reduzir a sua ansiedade. Mas eu quero que você anote isso. Comportamento de segurança, ele é tanto uma estratégia de enfrentamento quanto um comportamento que mantém você na fobia social e na timidez. Eu comparo o comportamento de segurança como uma muleta. Quando eu era criança, eu e meu irmão estavam brincando no quintal e a gente tinha um muro baixo. Eu acabei empurrando meu irmão pro vizinho e ele acabou quebrando a perna e ele ficou usando 3 meses a muleta. Por que ele ficou usando? Porque ele não conseguia firmar o pé no chão. Ele não tinha essa força, essa capacidade. E aí a muleta, ajudava ele a andar. Assim como a muleta ajudou o meu irmão a andar, o comportamento de segurança te auxilia nas interações sociais e pode te fazer sentir seguro a princípio, mas com a repetição você perde o senso de confiança da sua própria capacidade de enfrentamento e o comportamento de segurança se torna parte da sua vida. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Então imagine você vai participar de uma reunião no seu trabalho. Aonde que você senta? Você não senta na fileira da frente, você senta atrás. Por quê? Você não quer chamar a atenção, não quer que seu chefe faça alguma pergunta ou alguém note a sua presença ali. E aí você evita tossir, levantar a mão, fazer algum tipo de pergunta. Isso é um comportamento de segurança.
Você entende? Né? Evitar fazer perguntas, tossir, sentar atrás, porque você tem essa sensação de que as pessoas não estão te notando. Mas fica tranquila, tá? As pessoas estão te vendo ali. E agora eu vou falar 3 comportamentos de segurança que eu tenho certeza que você está fazendo, e eu vou te falar o porquê eles te impedem de dominar a habilidade de interagir e se comunicar sem ficar ansioso. E o primeiro comportamento é sair, né, ou fugir de ambientes sociais quando os primeiros sintomas de ansiedade são percebidos. Lembrando que a sua mente não quer que você se sinta ansioso. Como você vai interagir se você sai dos lugares e dos ambientes sociais? É isso que acontece quando você não consegue dominar as suas emoções. Segundo comportamento, não olhar no rosto das pessoas. Não tem como estabelecer um relacionamento se você não olhar para as pessoas. Olhar para a pessoa é algo normal. Então, quando não olho no rosto da pessoa, eu reforço que tem algo de muito perigoso que vai acontecer comigo. E conversar com as pessoas naturalmente se torna cada vez mais um desafio, se torna uma tortura. E o terceiro comportamento é ser acompanhado por algum amigo ou familiar quando você precisa sair na rua ou em alguma situação social. Por exemplo, você precisa ir na padaria, no mercado, você tem que sair com alguém. Você não sai sozinho. E aí, cada vez que isso acontece, você diminui a sua capacidade de enfrentamento. Então, você nunca vai desenvolver a sua autoconfiança. Portanto, vai sempre buscar segurança em uma pessoa para situações sociais corriqueiras. E não vai conseguir interagir e fazer essas mesmas coisas quando estiver sozinho. E o terceiro erro, o tempo resolve. Achar que com o tempo essa dificuldade de interagir vai passar. Mas eu tenho que te falar algo. Ele não tem nenhum poder curativo. Enquanto você fica esperando o tempo resolver o seu problema, você não está socializando e desenvolvendo as suas habilidades sociais. E a sua vida está passando, meu amigo. A pessoa não está ciente da sua responsabilidade. Não está tão grave assim. Então, essa ansiedade vai passar, ou seja, o tempo vai resolver. Então, a sua timidez e a sua ansiedade social não vão se resolver como em um passe de mágica. Se você não fizer nada, nada acontece. É só fazer uma continha básica aqui de matemática. Nada vezes nada, o que dá? Dá em nada. Nada vezes nada é nada. Quando você for interagir, você vai ficar mais nervoso e ansioso. Essa atitude condiciona a uma atitude de procrastinação. É você que tem que resolver e não o tempo. Imagina você dando direção da sua vida para o tempo. Eu quero namorar, quero trabalhar, quero estudar, ou viajar, fazer qualquer outra coisa. Não, o tempo vai resolver para mim. E o resultado disso, você ainda vai continuar no ciclo da paralisia social. Por que essa atitude só te atrapalha? Porque é impossível desenvolver essa habilidade de interagir e se comunicar se não praticar. E vamos para o nosso quarto erro, o remédio. A fobia social pode passar ignorada pela pessoa até que um dia ela tenha uma crise de ansiedade em um ambiente social e comece a agir com muita evitação. A primeira coisa que buscam é atendimento médico, que não está errado, entendeu? Mas o que acontece? Que o médico prescreve um remédio para diminuir a ansiedade e as pessoas confiam que a solução para desenvolver uma vida social está no remédio, e não é assim que funciona. Para se socializar melhor, muitas pessoas dosam remédio por conta própria, andam com remédio no bolso, mas o remédio, ao longo do tempo, passa a não ter o efeito desejado, e a dose precisa ser aumentada cada vez mais, fora os efeitos colaterais. E você pode ficar dependente, tanto psicológica quanto fisicamente. 90% dos casos de fobia social não precisam de medicação. E por quê? Porque o remédio não te ajuda a se comunicar sem ficar ansioso. O remédio não te ajuda a desenvolver
as suas habilidades sociais. Então presta atenção nisso. O remédio, ele não te ajuda a construir a sua autoconfiança. Ele não vai te ajudar a arrumar um trabalho, por exemplo, uma namorada, a fazer amigos. Você precisa desenvolver essas habilidades e o remédio não te traz isso. O remédio, ele só vai mascarar os seus sintomas. O problema é que a pessoa fica condicionada a esse comportamento. Toda vez que eu for sair na rua ou interagir com as pessoas, tem que tomar alguma medicação. Além de ficar dependente do remédio, a pessoa acaba condicionando a mente dela a reagir daquela forma. E só consegue conversar tomando remédio. Você pode desenvolver a habilidade de interagir e se comunicar sem precisar tomar algum remédio. E é isso que eu vou te mostrar durante essa série. Olha o caso da Iris. O médico prescreveu uma medicação, mas veja o que aconteceu. Eu, inclusive, cheguei a comprar um remédio. Eu não lembro o nome, mas era um remédio natural, assim, natural, né? Para ansiedade, era um calmante, não lembro o nome. Eu cheguei a comprar e eu pensei em tomar. Porque eu havia passado na psiquiatra, né? E ela tinha receitado um outro remédio, que era um antidepressivo, eu acho, não lembro direito. Só que naquele momento eu falei, não, esse eu não vou tomar. E aí foi quando eu busquei a terapia com uma outra profissional, só que assim, também não adiantou muito. E aí eu passei todo esse período, aí eu comprei esse remédio natural. E, né, foi buscando na internet que eu achei você mas assim, eu achava que não tinha jeito. E o quinto erro é a bebida alcoólica. E muitas pessoas tomam bebidas porque querem ficar desinibido, querem ficar mais solta, interagir com as pessoas. E por que ela te impede de interagir e se comunicar e ainda te causa mais ansiedade? Primeiro, a bebida alcoólica deprime o seu sistema nervoso central. Isso quer dizer que não só afeta o seu humor, também a sua mente, e isso vai te impedir de interagir e se comunicar por justamente gerar mais pensamentos negativos, e esses pensamentos vão gerar uma grande ansiedade e você não vai conseguir fazer o que queria. Segundo é a assimilação. Aqui o seu cérebro vai criar uma via que vai te levar a ser dependente da bebida. Toda vez que você for interagir, ele vai pedir por bebida e vai te inibir de se comunicar até em situações que você conseguiria fazer sem estar alcoolizado. E isso vai te gerar mais ansiedade. Terceiro, reduz a sua capacidade de enfrentamento. Quando você se sente inseguro, você recua e continua evitando as situações sociais. Isso porque você condicionou o seu cérebro com a bebida. O quarto motivo é que a sua identidade social continua perdida, porque no dia a dia você não age assim, você não é assim. Você é outra pessoa quando bebe. Até as pessoas ficam confusas com relação ao seu comportamento. A bebida assumiu o controle da sua mente e com o tempo toma conta da sua vida e não é isso que você quer. E por fim, a bebida vai te afastar cada vez mais da segurança e confiança que você quer ter nos seus relacionamentos e na hora de interagir. Bom, e agora, como bônus por você ter chegado até aqui, eu vou te falar mais 2 comportamentos que te impedem de conseguir interagir sem ansiedade. E o primeiro comportamento é viver na zona de conforto. E por que isso trava a sua vida e te impede de vencer a fobia social e a timidez? Você já parou para pensar? Porque você não aprende novas habilidades sociais e não desenvolve a sua inteligência social. O seu repertório social continua restrito. O que parece zona de conforto, na verdade, é uma zona de desconforto aparentemente segura. E tudo o que você deseja está fora da sua zona de conforto. E o segundo comportamento que eu quero citar aqui é a evitação. O que é a evitação? É quando você deixa de fazer alguma coisa por causa da ansiedade. Tem alguma apresentação na escola, na faculdade, você evita. E tem alguns pontos que eu quero falar aqui. Você não sabe se a situação é tão perigosa quando você evita. Segundo, você não aprende a tolerar a ansiedade. Terceiro, com o tempo a ansiedade e o medo pioram. Isso é uma verdade.
Outro ponto, enfrentar a próxima situação social é mais difícil ainda. Você não aprende a lidar com essa situação social e você não desenvolve habilidades sociais. Então, no início, parece algo muito benéfico, né? Evitar a situação social. Alivia a sua ansiedade, mas com o tempo ela vai piorar e aumentar a sua ansiedade. Então, pense nisso. Fazendo uma comparação com a Mega Sena, se você não jogar na Mega Sena, você não ganha. Se você continuar evitando, vai ficar muito difícil você vencer a fobia social. E agora pode estar surgindo uma dúvida, mas Alberto, como posso corrigir esses erros e destravar a minha vida social? Bom, a partir do momento que você tem clareza do problema e do que te mantém nessa situação, no método que eu desenvolvi, você entende o que precisa ser feito para quebrar o ciclo da paralisia social e parar, de cometer esses erros e conquistar a habilidade de interagir e se comunicar sem ficar ansioso. Porque a partir do momento que a gente tem essa clareza, é aí que entendemos como solucionar o problema. Fique tranquilo, eu falei que vou te ajudar a resolver porque eu sei o que deve ser feito e é exatamente isso que vou te mostrar no episódio 2. Nós vamos aprender o jeito certo para ir direto na raiz do problema. Sim, existe um caminho e ele está pronto para você trilhar com todos os fundamentos que vão transformar a sua vida. Então, assista o episódio 2, porque você vai aprender esses fundamentos e você vai ver como isso se encaixa na sua vida perfeitamente e vai abrir a sua mente para enxergar a solução. E antes de finalizar esse primeiro episódio, eu e minha equipe preparamos um resumo, um PDF de presente para você. E além de você ter acesso ao nosso e-book, desse primeiro episódio, você precisa estar no nosso grupo de WhatsApp. Você também vai concorrer a livros e prêmios que vai acontecer no final do nosso evento. Mas para concorrer, você precisa primeiro seguir o nosso perfil lá no Instagram, compartilhar com 5 pessoas o post do episódio 1 e você precisa comentar, deixar um comentário quais lições que você tirou desse primeiro episódio. Beleza? Para finalizar, eu vou te dar um exercício para você fazer que vai te ajudar a identificar o seu problema e sintomas. Com isso, você vai ter um conhecimento maior sobre você mesmo, tornando toda a sua jornada mais simples contra a fobia social. Te espero no próximo episódio na quarta-feira. Não perca. Até mais.